Muita gente acha que a digestão termina ali no estômago, né? Mas, na verdade, é bem aí que a aventura de verdade começa. Hoje, a gente vai explorar a incrível jornada que a comida faz depois de sair do estômago, um processo super importante que acontece lá nos nossos intestinos. Então fica a pergunta: o que realmente acontece nesse ponto? Para onde vai a comida e, o mais importante, como é que o nosso corpo consegue extrair tudo o que precisa dela? É exatamente essa viagem que a gente vai fazer agora, em detalhes. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse aqui é como se fosse um mapa da nossa jornada, o trato gastrointestinal. Depois do estômago, o palco principal se torna os intestinos, que são divididos em delgado e grosso. É aqui que a verdadeira mágica da digestão química e da absorção de nutrientes acontece para valer. Nossa primeira grande parada é o intestino delgado. Imagina só, um tubo com mais de 6 metros de comprimento, todo enroladinho dentro da gente. Ele é a verdadeira usina química do corpo, o lugar onde as grandes moléculas dos alimentos são desmontadas nos seus componentes mais básicos. Aquela massa ácida que sai do estômago, chamada quimo, entra primeiro no duodeno. Pensa nele como uma câmara de preparação. Assim que o quimo chega, ele já é recebido por um coquetel de sucos digestivos superpoderosos que vem do pâncreas e do fígado. E o interessante aqui é a estratégia do corpo. A bile, que é produzida no fígado, funciona como se fosse um detergente, sabe? Ela quebra as gorduras em gotículas bem menores. Ao mesmo tempo, o suco pancreático, que é rico em bicarbonato, neutraliza o ácido que veio do estômago, criando um ambiente perfeito para as enzimas digestivas poderem trabalhar. A primeira missão dessa nossa usina química é quebrar os carboidratos complexos. Pensa nos amidos do pão, da batata. O corpo não consegue usar eles nesse formato grandão, então eles precisam ser desmontados em açúcares bem simples. E como isso acontece? Com enzimas especializadas. A amilase pancreática continua o trabalho que começou lá na boca e outras enzimas como a maltase, a sacarase e a lactase agem como se fossem tesourinhas moleculares, cortando os carboidratos em unidades de glicose, frutose e galactose, aí sim prontinhas para serem absorvidas. Agora, as proteínas. A melhor imagem é a de um longo colar de pérolas. O corpo precisa quebrar esse colar para pegar cada pérola individualmente, que são os aminoácidos. É com eles que ele vai construir suas próprias proteínas. Para isso, o pâncreas envia enzimas poderosas, como a tripsina, que dão os primeiros cortes e quebram as proteínas em pedaços menores, os peptídeos. Depois, outras enzimas que ficam na parede do intestino terminam o trabalho, resultando nos aminoácidos individuais, que são os blocos de construção da vida. A missão final de desmontagem é para as gorduras. E aqui tem um desafio. Como óleo e água não se misturam, o corpo precisa de um truque bem inteligente chamado emulsificação, antes que a digestão possa começar de verdade. Depois que a bile prepara a gordura, a lipase do pâncreas entra em ação. Ela quebra os lipídios nos seus componentes, ácidos graxos e gliceral. Eles são então empacotados em umas estruturas bem pequenas que conseguem ser transportadas para dentro das células do intestino. E é bom deixar claro que o intestino não é um tubo parado, de jeito nenhum. Ele está sempre em movimento. Existem contrações rítmicas que misturam o quimo com os sucos digestivos. E também o peristaltismo, que são essas ondas musculares que empurram tudo suavemente para frente, garantindo que cada parte do alimento seja processada. Agora que os alimentos foram todos desmontados em pecinhas minúsculas, chegou a hora de ver como o corpo faz a colheita de todos esses nutrientes valiosos que foram liberados. O segredo para a eficiência incrível do intestino delgado está na sua arquitetura. A superfície interna não é lisa, ela é toda coberta por milhões de pequenas projeções que parecem uns dedinhos, as vilosidades. Elas aumentam drasticamente a área de superfície para absorção. E se a gente olhar ainda mais de perto, cada uma dessas vilosidades é coberta por milhares de estruturas ainda menores, as microvilosidades. Juntas, elas formam o que é chamado de borda em escova, multiplicando a área de absorção de uma forma impressionante. O ponto crucial é este. Por causa dessa engenharia incrível, se a gente esticasse a superfície de absorção do intestino delgado, ela cobriria uma área de cerca de 250 metros quadrados. É isso mesmo, o tamanho de uma quadra de tênis. Depois que o intestino delgado absorveu a maior parte dos nutrientes, o que sobrou entra na reta final da jornada, o intestino grosso. Aqui o foco muda.
Não é mais sobre absorver nutrientes, e sim sobre recuperar água. O intestino grosso absorve a maior parte da água que ainda resta, transformando os resíduos líquidos em fezes sólidas e ainda produz um muco para ajudar tudo a passar mais fácil. Mas essa jornada toda não é solitária. Os nossos intestinos são a casa de uma comunidade vibrante de trilhões de micro-organismos. Eles não são só passageiros, não, são aliados essenciais que têm um papel vital na nossa saúde. Essa comunidade, a microbiota intestinal, é fundamental para o nosso sistema imunológico. Ela ajuda a treinar as nossas defesas, nos protege de invasores e mantém o equilíbrio interno. E adivinha, o que a gente come alimenta diretamente esses nossos aliados. Quando a microbiota está em equilíbrio, ela traz benefícios incríveis, como a produção de vitaminas essenciais. Mas um desequilíbrio, a chamada disbiose, está cada vez mais associado a várias doenças modernas, desde obesidade e diabetes até condições autoimunes. A conclusão é bem clara. A saúde da comunidade de micróbios que vive dentro da gente é fundamental para a nossa própria saúde. Eles são como um órgão metabólico e imunológico que a gente não pode ignorar. E isso nos leva de volta àquele ditado famoso, que ganha um significado científico profundo quando a gente pensa na saúde intestinal. A comida que escolhemos vira os blocos de construção para o nosso corpo e também para os trilhões de aliados que vivem dentro de nós. Isso nos deixa com uma reflexão final. As nossas escolhas alimentares não estão apenas nutrindo a gente, elas estão cultivando um ecossistema inteiro. Então a questão não é só o que comemos, mas quem estamos alimentando dentro de nós.